Olá, meu nome é Hugo Janelli, sou professor universitário, design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E na nossa quarta temporada aí do podcast, né, do Atomcast, a gente tem o prazer aqui de ter convidado, de receber uma pessoa que foi incrível, assim, a gente conheceu ele numa jornada aí que a gente está fazendo há um tempo, eu e o Song, vocês que acompanham aí sabem, né, que é justamente dos infoprodutos e infonegócios. A gente já aí tá com o canal já há um bom tempo, né, do YouTube, e o podcast também, estamos aqui na quarta temporada, e nesse meio a gente conheceu algumas pessoas que trabalham com infoprodutos, infomercado, e em diversas áreas, diversos setores. Eu tô aqui com o Danilo Honorato, ele é obstetra, cara, e ele tem um canal no Instagram, com mais de 54 mil seguidoras ou seguidores, porque ele ajuda justamente nessa parte do famoso, né, e mal colocado, essa história do parto humanizado, né? E a gente vai tentar descobrir aí um pouco o que é essa história do parto humanizado, qual que é o trabalho que ele faz, que é legal pra caramba, e ele tem um curso, que é um curso fantástico, que é Perdendo o Medo da Gravidez, né? Ou Gravidez Sem Medo, né? Que é muito legal isso, é muito bacana, e inclusive a gente está ajudando ele aí a escrever o livro dele, né? Sobre isso daí, sobre o curso, e daqui a pouquinho tá pipocando aí, daqui a uns 2 meses aí, tá pipocando aí para vocês terem isso. Ele vai trocar uma ideia aqui com o Danilão e vai entender um pouco mais como é que funciona esse parto humanizado e como é que funciona essa história aí da gravidez. Será que a gente precisa ter tanto medo da gravidez ou a gravidez que tem que ter medo da gente, né? Danilão, queria te agradecer primeiro aí por ter aceito o convite, cara, e vamos que vamos, cara. Tudo bem, Hulk? Obrigado aí. Eu que agradeço o convite, né? Uma experiência diferente aí, até pelo tema principal do podcast, né? Acho que vai ser uma combinação interessante, falar sobre parto e designer e inovações. Afinal, né, a gente sempre fala que inovação é um olhar diferente sobre aquilo que é o mais comum, né? Isso que é inovar, né? Inovar é transformar o ordinário em algo extraordinário, né? O inovar é você entender sob uma outra ótica, olhar sobre outros momentos, outras características, qualquer coisa. E na tua área, né? A gente está falando aí de uma coisa, se a gente falar de design, na verdade, está muito mais, né? Muita gente se engana, mas design está muito mais na parte humana do que na parte arte, né? Porque o design trabalha com esse UX, UI, que é justamente entendimento de quem é esse público, como é que esse público pensa, as dores, os ganhos, né? A gente trabalha muito com mapa de empatia, com imersão, com um monte de coisa que está envolvida dentro disso para tentar ter aqueles dois efeitos, né? Que é o efeito da empatia e da alteridade, né? Onde muita gente confunde alteridade com empatia, né? Na verdade, alteridade é eu entender, eu me colocar no lugar do outro, empatia é eu entender o outro, né? E daí, Hulk, começando dessa... Pode falar, pode falar. até curiosidade, existe alguma aula, o tema na faculdade de designer sobre PNL, Programação Neurolinguística? Programação eu dou, tá? Mas não tem uma específica. A gente dá dentro da matéria, eu vou dando, eu falo muito sobre neurobranding, neuromarketing, É, porque tem neurolinguística, tudo a né? ver, né? Tudo, tudo, tudo. A gente fala muito sobre pesquisa qualitativa, quant, né? É que, na Legal. verdade, o design, ele começou lá atrás, né? Quer dizer, começou aqui no Brasil, né? Lá atrás, mesmo lá na Bauhaus, ele foi já um pouquinho mais inovador. Mas ele entrou no Brasil para fomentar a indústria, entendeu? Então ele entrou para, tipo, precisa de mão de obra especializada para trabalhar em São Bernardo do Campo, onde tinha os principais montadores, empresas ali na década de 70. Então ele entra, inclusive, com um nome muito escroto, né? O pior nome do mundo, né? Que é desindustrial, né? É verdade. Então, tanto quanto eu fiz desindustrial, eu falava, mas desindustrial não tem nada a ver. E não tem mesmo, assim, né? Tudo bem, a gente pensa para a indústria, mas não tem. Então agora, a partir dos anos 2000, começou a se repensar, graças ao famigerado Tim Brown lá da Ideal, né, que é uma das maiores empresas de design do mundo, que ele escreveu o Design Thinking, né, ele colocou na prática o Design Thinking, que é o que ele fazia, e que no estudo você descobre que é bem mais antigo o Design Thinking do que ele mesmo coloca, lá da década de 60, que era justamente esse pensamento mais não é tão analítico, preciso, mas é experimental, né? Então, Legal. experimentar as coisas e tentar as coisas para conseguir chegar em soluções, né? E tendo como centro o ser humano. Mas a gente conversa bastante. Ter aula sobre isso, Legal. infelizmente, não tem, né? É. Mas deveria ter, cara. Deveria ser assim
do currículo, tá ligado? Com certeza. Não, é meu correr agora, você falando, faz todo sentido. Não, mas isso faz muita falta. E dentro disso daí que a gente tava comentando, que até você fez a pergunta, puxando para esse gancho, né? Bendito parto humanizado. É realmente você precisa de uma doula e ter uma criança dentro de uma banheira? É isso? É, então, é legal que assim, o termo, né, o parto humanizado, ele tem um estigma muito grande, né, porque as pessoas justamente correlacionam isso. Ah, Ah, é o parto na banheira, é o parto, né, quando se fala parto natural, já se imagina, né, dois porra louca, numa sim, cachoeira, sim. Alguma coisa meio hippie, né? cantando, fumando um, tal, então É. assim, essa que é o estigma, né, essa que é a ideia. Mas, na verdade, o parto humanizado, ao contrário do que muita gente imagina, é o que praticamente todo mundo busca. Uhum. Só que só descobre isso quando tem a consciência, né? Quando por um acaso ou tropeça em alguém que explica ou acha, né? Na maioria das vezes por acaso, o verdadeiro significado. Então, o que é o significado do parto humanizado? Ele nada mais é do que você seguir dois caminhos, trabalhar com dois caminhos paralelos. Um, da técnica obstétrica. O que é a Tá. técnica obstétrica? Aquilo que deve ser feito. Uhum. Então, o que os protocolos preconizam, né, as diretrizes, toda a literatura nacional e internacional, com as evidências científicas, legislações, então, seguir o que as legislações preconizam, ou seja, fazer a técnica, executar a técnica como ela deve ser feita. E eu vou explicar, que às vezes pode parecer estranho, mas por quê? Existe como não seguir? Existe, Existe, né? O né? pior é isso. E se tratando de Brasil, aí, infelizmente, né, não, isso acontece porque não tem a questão Da cultura? não da cultura, mas não existe uma regulamentação, que existe Ah, uma fiscalização e tudo mais. Por exemplo, acabei de ver agora aqui, um pouquinho antes da gente entrar, num grupo, né, da faculdade, que colocaram que a Anvisa proibiu o uso de prescrição de anabolizantes por médicos, tal, tal, tal. Aí, tipo, nunca foi permitido prescrever, né, em fins estéticos, né? Então, tá. assim, aí a gente consegue, mas se nunca foi, por que que... Não, está ratificando que não pode, porque é uma várzea, porque, né? Então, assim, infelizmente tem muitas coisas, questões na medicina, várias questões, mas na medicina mesmo, que as pessoas trabalham muito da maneira como lhe convém, da maneira como acredita que seja melhor, e não seguindo uma regra aí. E então o parto humanizado ele segue um caminho de fazer tecnicamente, executar como ele deve ser feito, né, como ele é preconizado, mas paralelamente trabalhar com respeito com os envolvidos. No Uhum. caso, né, o casal, a criança, o bebezinho. E o que é tratar com respeito? Não é só ser educado, não é só Uhum. ser cordial, Uhum. é você fazer compartilhar todas as decisões, informar eles sobre como que funciona todo o procedimento, dar consciência para eles por todo o processo. Porque a gente fala Aumentar o muito nível de consciência, né? Esse que eu acho que é o grande ponto. total. E para que aumentar o nível de consciência? Para empoderar eles, que é outro termo que também é estigmatizado, que tem um estigma muito grande, que é o termo empoderar, empoderamento. Esse é foda. E existe um lance assim também, ligado com radicalismo, não. O empoderamento, né? Isso muito por causa ouve-se muito o empoderamento feminino. Então, Sim. não tem nada a ver. O empoderamento, ele nada mais é do que dar consciência para a pessoa ter ferramentas suficientes para tomar decisões onde ela tenha certeza e tenha mais fé, tenha mais positividade que aquilo realmente faz sentido. Ou, por outro lado, para evitar um nível de frustração ou arrependimento, caso o caminho dela, né, não tenha dado tão certo, mas pelo menos ela teve como escolher um caminho. Então, o grande problema que a gente vê na realidade brasileira na obstetrícia, né, em relação a partos, é que as mulheres tomam decisões, e não é decisão se parto normal ou cesariana, Uhum, uhum. qual que é melhor ou não. Até Esse, porque o parto esse é o de menos no humanizado, final das contas, né? Esse daí é o final das contas, né? Tipo, sei lá, não é o principal, né? É toda a jornada, né? Aliás, antes exato, de querer ter, quando está grávida e exato, depois, né? Essas são as jornadas mais complicantes, né? exato. Então, a loucura aqui no Brasil é tão grande que, por exemplo, eu não gosto de falar do termo parto humanizado, Uhum. porque é Eu sei. surreal, porque o parto humanizado, na verdade, ele é a maneira como deve ser feito por todo mundo. Então, como que funciona na Inglaterra, por exemplo? Afinal, a gente não faz parto em Voltando, robôs, né? Então.
Exatamente. Esse é um lado. Ou seja, está faltando trato, né, com o ser humano, manejo. Você pega numa Inglaterra, a paciente engravida, ela não está preocupada se ela vai ter um parto normal, se ela vai ter uma cesariana. Ela está preocupada com o quê? Com que seja feito aquilo que deve ser feito. Uhum. Então, lá na Inglaterra, não tem assim, a escolha o meu médico, o doutor Danilo é o que vai me acompanhar para o parto. Não. Ela vai ter o parto na instituição, né, determinada para ela, no plantão. E Uhum. aqui no Brasil, as pessoas têm muito medo de ter no plantão. Por quê? Por causa das histórias que se ouve, porque Sim. é notável que cada médico tem uma conduta específica, tal, onde lá fora a conduta é determinada, pré-determinada pela instituição, por protocolos, pelo sistema de saúde deles, e existe uma fiscalização rígida, ou seja, tem que ser feito aquilo como é preconizado. Ou Uhum. seja, o que é o melhor para o paciente. Uhum. E tem toda aí uma questão cultural do trato, da educação e tal. E então aqui no Brasil, né, há décadas atrás, acabou-se a gente fala do modelo hospitalocêntrico, né, do parto. Então o médico assumiu o parto como ele o centro do parto. Então a Tá. mulher virou algo periférico. Então as decisões são centradas no médico. Só que muitas Entendi. vezes assim, a decisão centrada no médico favorece ele e não necessariamente a paciente. Paciente. E aí, com o passar do tempo, as mulheres foram sofrendo muito nos partos, tal, você tendo muitas sequelas físicas, emocionais. E aí, hoje, por isso que ao longo dos últimos anos, a decisão maior foi pela cesariana. E o movimento do parto humanizado, que ele foi muito importante, né, para chamar a atenção que, opa, tem alguma coisa errada. Por que só no Brasil nasce diferente? Né? E no resto do mundo inteiro. Então você para pensar, pô, por que nos países mais desenvolvidos do mundo é o contrário do Brasil? Por que que o Brasil, junto com, qual que era? Não é Belize, Belize não, é lá perto do Vietnã, esqueci, é com B, eu acho, um país. Enfim, esqueci, um país lá, limite à Ásia, Oceania lá, é Brasil e eles são os recordistas em cesariana. Pô, alguma coisa errada, né? Aham. Enquanto que o resto do mundo inteiro preconiza outro parto. Então, Tem o uma, tem legal uma, do. desculpa te cortar, mas tem uma lenda também que fala que a cesariana é porque é uma lenda, tá? Que é porque o médico ganha mais, daí ele prefere fazer por lá. Não, na verdade, o parto que teoricamente paga mais é o parto, até pelos convênios. É pouquinha diferença, mas é o parto normal. Só que qual Uhum. que é, qual que é a grande questão? É Uhum. volume, é volume. Tá. Então, enquanto você tem um parto normal, que pode levar lá, por exemplo, 12 horas, horas, 24 horas, depende 12 da horas, palpação, né? 12 horas, 10 horas, quantas cesáreas dá para fazer nesse meio? Ou então, a gente começou aqui 9 horas, né? Para as pessoas, não sei que a maioria vai assistir aqui, mas nesse momento a gente está no período da manhã. Pô, eu poderia ter feito 2 cesáreas, começado às 6 da manhã, e eu estaria tranquilinho para você aqui, para a Uhum. gente conversar. Agora, pode ser que daqui a pouco meu celular toque e eu tenho que, o quê? Vamos terminar depois? Então, Exato. essa questão da disponibilidade, a questão da facilidade, né? Isso aí a maioria dos obstetras não estão ainda acostumados ou preparados para lidar com essa diversidade de horário, né? Uhum. Então aí, bom, resumindo para não ficar muito Não, extenso, pode ir embora, cara, o, relaxa. a questão do parto humanizado, que tem esse estigma, é porque falta consciência das pessoas para entenderem como funciona. Então, um exemplo que eu sempre dou, na faculdade, quando eu dava aula aqui na medicina da PUC, São Uhum. Paulo, que é em Uhum. Sorocaba, os alunos pediam, Danilo, dá uma aula, quando você vai dar uma aula para a gente de parto humanizado? E eu falava, cara, você tem aula de parto humanizado todos os dias, comigo, com ciclano, com fulano. Ah, Danilo, mas, pô, eu sei que tal professor, ele costuma, né, ele não acompanha a parte normal, ele só faz isso aqui. Eu falei, ó, o que faz ou não fora daqui, não cabe a mim, mas as aulas que são dadas fazem parte do chamado parto humanizado, porque Uhum. vocês estão aprendendo tecnicamente o que deve ser feito numa cesariana, num parto normal, aprender as adversidades, o que tem que fazer ou não. E o restante é no dia a dia o trato, saber como lidar com o paciente, o cuidado, né, o toque no paciente, escutar o paciente. A conjunção disso tudo, né, vai ser o parto humanizado. Aí, né, eles são novinhos, então ainda é difícil um pouco de entender isso. Sim, sim, Né? sim. Tanto é que eu fui entender muito bem isso, lógico, depois de formado.
Então, eu Até porque eu brinco, acho né? que tem na adolescência ou essa época da faculdade tem uma coisa que é o quebrar quebrar as regras, né? Então parece que quebrar qualquer coisa é você ser totalmente radical. É uma mentalidade mesmo que tem, né? A gente teve, óbvio, quando a gente estava na adolescência, mas eu percebo isso. E daí você fala, cara, isso aí que você está falando não é tão radical, tipo, já é usado, só mudou a tecnologia, ou já é assim, mas só Exato. mudou o jeito, entendeu? E é Tipo, legal que com o tempo a gente também vai aprendendo alguns macetes, né, de argumentação sim. que trava tudo. Então, por exemplo, eu brinco, né, com os pacientes, eu falo, pegar alguém que discorda do parto humanizado ou tenha qualquer coisa contra, né, eu desafio para uma conversa, um debate que não existe argumentação contra. Por Uhum, quê? Porque o embasamento são, que nem eu falei, é nas evidências, na literatura, nas leis. Então uhum, não tem argumento contra. uhum, E quando a gente coloca, e quando o paciente que está aqui, eu brinco porque hoje uma pessoa que busca um parto humanizado, teoricamente ele tá saindo da caixa, ele ele tá tá indo para um aberto, né? caminho alternativo, então ele seria o diferente da população. Só que, pô, o que eu mostro para eles é que não, eles são os mais caxias, eles são os mais certinhos, os mais quadradinhos. Por quê? Porque eles estão buscando aquilo que é o mais preconizado, aquilo que é como tudo, o mundo todo, a técnica toda preconiza, e eles querem ser respeitados do ponto de vista de, tipo, eu quero saber o que, que vai, se é o meu corpo que vai mexer, o que, que vai fazer no meu corpo, quais os cuidados que vai ter, o que, que é o mais arriscado, o mais seguro. Então, assim, é surreal pensar que o cuidado, né, o cuidado mais assim, assertivo, aquilo que é almejado, é o mais difícil de se achar. E o Uhum. que é ofertado para a população, infelizmente, não é o melhor dos caminhos, né? É um caminho bom? Muitas vezes mas existe um caminho melhor, né? Então, quando a gente abre a cabeça, e eu brinco, se a pessoa colocar no Google, qual é o caminho mais seguro, o melhor caminho para o parto, para o nascimento do meu bebê, é um caminho sem volta. É um caminho que não tem retorno, porque aí o mundo vai abrindo. E aí Uhum. você, então, com a simples argumentação, falando do que é o certo e o errado, né, a pessoa pelo menos vai refletir, pelo menos vai ter uma abertura para pensar, né, diferente. É, isso é muito legal, né? Porque quando a gente está falando de humanizado, aí a gente está voltando aí para umas coisas que eu acho que é uma redescoberta do ser humano depois do momento do modernismo aí, que transformou tudo em maquininha, transformou tudo em lógica. É uma redescoberta de que, tipo, ser humano é entender a sua humanidade, né? Essa que é a grande questão, né? Então. É interessante quando você coloca essa questão do parto humanizado e tal, e a gente já rompeu aí essa barreira aí dessa brincadeira que a gente sempre faz, né? Tipo, é ter na banheira, né? Eu acho que eu sempre fiquei imaginando duas coisas malucas, né? Uma é a questão do romantismo, né? Que eu vejo que a gente está vivendo bastante, as gerações estão vivendo bastante, e elas sempre vão e voltam, né? Que é assim, é tanto romantismo, pô, você também acho que é da década de 80, né? Você vivia um pouco na década de 80. Ela não era uma década tão bonita assim, né? As roupas eram, não tinha estilo, era meio feio, era meio esquisito. O Brasil, pra gente, era. A importação não podia, a gente começou a ter coisa que prestava mesmo só depois da década de 90, e daí tem essa romantização. Eu acho que também talvez tenha um pouco dessa romantização também, né? Então, tipo, ter o parto natural, quer ter o parto na fazenda, tal. Fala, não, é como você lida com as pessoas, é tratar as pessoas como pessoas, né? É tratar. É um negócio muito louco, né? Quando. Isso eu já sabia um pouco, mas agora, com o processo que daqui a pouco meu filho nasce, e daí ela tá me ajudando aí bastante em várias coisas, você começa a entender que ser humanizado, você participar da gravidez, por exemplo, da sua esposa, no meu caso, que eu infelizmente não tenho alteridade para estar grávido, né? Que é uma coisa que eu brinco e falo, puta que merda, né? Mas você entender, não é quantas vezes você passa a mão na barriga da sua mulher, mas é como você lida com ela, porque ela é que tá com os hormônios e ela é que vai passar as sensações pro bebê. Então, assim, não interessa se você passa a mão ou não. O que interessa é como você tá tratando ela. Você tá tratando ela bem? Você está sendo educado, está sendo consciente, tem um nível de consciência de que os hormônios alteram, as coisas alteram, tenta evitar um pouco de conflito, porque isso vai passar para a gestação de alguma forma. Então tem coisas que estão muito mais profundas do que simplesmente você tá do lado. Às vezes tá do lado, você não tá do lado, né?
Eu acho que esse É, que é o ponto, né? exatamente. É muito mais profunda também do que falar sobre parto. Aham. Então, infelizmente, as pessoas ficam muito como o desfecho final, o parto. Ah, normal, cesariana. Ah, quem tem cesariana não é mulher suficiente para ter um parto normal. Quem tem parto normal sofreu, né? Meu, isso é muito raso. Uhum. Tanto é que uma das bandeiras que eu levanto é justamente da consciência, né? Então, por isso que eu falo da questão até de tirar o nome parto humanizado seria uma coisa que no futuro é importante para você começar a atrair pessoas, né? Porque para tirar esse estigma e mostrar que não, a gravidez, o pré-natal, ele é muito mais importante. É Sim. importante para falar da relação, que nem você falou, da empatia com a mulher que está grávida, do parceiro, quem está junto com ela, da sua mulher, saber tudo o que passa na cabeça dela, né? Então eu sempre brinco na consulta, né? Eu brinco, mas com fatos reais. Então, por exemplo, Sim. liberações hormonais como a progesterona causam um edema cerebral. Então, quantas pessoas sabem que a mulher que está grávida tem um edema cerebral? Quase ninguém. E esse edema cerebral vai dar uns Que louco. curto-circuito na cabeça dela. Aham. Ou seja, tem que ter uma empatia com a mulher, que ela vai, a mulher que está a mulher que é uma designer que trabalha numa empresa, vai ter uma reunião que vai faltar palavra para ela. Ela vai ter uma dificuldade de lembrar alguma coisinha. Uhum. Ela vai perder o foco, vai dar um totozinho no carro da frente no Sim. semáforo. Só que aí o que acontece? Muitas vezes, aí chega em casa o parceiro, pô, vai julgar ela. Meu, você tá ficando não sei o quê, né? Ou pior ainda, que você vai viver já já, e a gente já conversou um pouco sobre Golden isso. Hour. A Golden Hour. E mais ainda, o pós-parto. O Blue Baby, né? Baby Blue, né? O baby blues. Então, assim, o que acontece? Quando a gente fala da humanização do parto, é a questão, né, mais uma vez, da consciência, é o parceiro saber que vai encontrar uma mulher lá no pós-parto, que a vida dela mudou, virou de cabeça para baixo. Uhum. Acontece quando o cara não participa das consultas, não participa do processo. Ele vai, depois do parto, ele vai o quê? Ele vai cobrar de ter de volta a mulher dele, porque a mulher dele, beleza, ela estagnou a vida dela para gravidez, mas agora volta tudo ao normal. Não, Não mas não volta, volta, né? cara. Nunca volta. Tem Volta. um, tem um negócio muito legal que você fez eu lembrar, eu acho que foi no. Ou é Secret Life of Babies, que é um comentário muito bom, ou aquele início da vida, acho que foi no Secret Life of Babies, que fala sobre a mudança cerebral da parte frontal, cerebral, que acontece no momento da gravidez da mulher. Ela muda quer dizer, algumas percepções da realidade mudam drasticamente. Tanto que até tava brincando com a minha esposa na época, né? Eu falei, poxa, você vai mudar e eu não vou, né? Daí a gente, mais pra frente, ele começa a falar que a partir do momento, a mulher passa essa transformação na gravidez. E daí isso ativa de vez e essas áreas ficam iluminadas. Eles fazem até estudos neurocientíficos, achei bem legal nisso. E daí os caras fazendo esse estudo também falando, o pai, ele acontece um pouquinho depois, que na hora que o filho nasce, é que ele começa a ter essas mudanças cerebrais, assim, oficialmente. Então, depois de uns 2, 3 meses, pode ser ativado essas mudanças que também não vão mais voltar atrás, né? Ele se expande e não volta mais atrás. Isso eu acho bem interessante, né? Porque eu acho que é meio por aí, né? Sim, tem um livro que, se eu não me engano, faz tempo, agora que você está falando que eu estou lembrando dele, que é O Segredo está nos Telômeros, alguma coisa assim. Telômeros é aquela Uhum. partezinha do DNA que inclusive, acho que foi um prêmio Nobel, ou ganhou, ou concorreu, algo assim. Mas o que é uma das coisas que ele comenta? Que experiências vividas por nós, por seres humanos, ao longo da vida, vai tendo um imprint, vai sendo impresso no nosso DNA. Então a Uhum. gente carrega mudanças profundas com as experiências vividas. Uhum. E aí, na natureza, quando o macho, né, o parceiro ali acompanha a gravidez da fêmea, inclusive, principalmente durante o parto, tem estudos que vai colhendo sangue desses animais, né, que vai durante o trabalho de parto e logo Legal. após o nascimento, e vê transformações hormonais que vai tendo, né, nesses machos. E aí já replicaram esse estudo para quê? Nos seres humanos. Então, tem vários estudos que mostram como hormonalmente, como da parte hormonal, né, como que funciona o organismo do pai ao longo do parto e principalmente no nascimento, nos primeiros momentos que conhece o filho e no início ali do pós-parto. Uhum. Então, o homem que acompanha isso, ele tem mudanças profundas
né, no organismo dele e que vai refletir em nível de consciência, ou seja, que vai também impregnar no DNA. E se vai Uhum. impregnar no DNA, a gente está falando de mudanças de condutas que vai ter lá na frente, né, na criação, com o filho e tudo mais. Só que quando que isso está muito bem estabelecido, que a gente vê? Quando o pai ele participa ativamente do processo. Uhum. Que eu brinco, né? O tratamento receitinha de bolo de pré-natal, que é aquele que vai na consultinha lá, 5 minutos, isso hoje, então, né? E já vai embora. Chega lá, né? Entra no. Vai na hora do parto. O pai entra, viu o bebê nascer, sai, volta para casa, e vida. 3, 5 dias de licença paternidade e volta para a vida normal. Esse pai, ele não está participando ativamente do processo. Não por culpa dele, mas porque Sim. ninguém deu consciência para ele. Uhum. Então, ele não vai desenvolver a natureza dele, que foi preparada para isso, não vai desenvolver, ele não vai desenvolver a natureza dele para participar desse processo. Isso pode ter uma influência muito grande lá na frente, na paternidade dele também. Então é muito, muito louco quando a gente deixa. Eu falo muito, não é ser, eu sou zero natureba, Uhum. muito pelo contrário, mas eu prezo muito da gente respeitar as questões naturais nossas, Uhum. porque nosso corpo é natureza, né? Nós somos Sim, robôs. A sim. diferença é que a gente tem muita tecnologia hoje para dar um suporte, para ajudar. Mas a essência tem que ser natural. Então, você, que nem você está fazendo, você está lendo, está estudando, você vai estar do lado da sua companheira durante esse processo, vai viver ativamente a paternidade, meu, você está fazendo o que a natureza te fez, né? Sim. Só que um dos grandes desafios que eu tenho é como passar isso para uma pessoa que nunca ouviu isso, sem dar um choque nela e ela já bloquear e não querer entender. Por isso que eu falo dos estigmas de termos como parto humanizado, porque às vezes você vai É, falar sobre parto humanizado, você já bloqueia, né? sim, sim. E tem um negócio muito louco, né? Porque você está colocando desse viés, mas isso aí gera dois tipos também de percepções, dois tipos de preconceito que eu. Dois tipos não, né? Dois vieses, né, de argumento. Porque se por um lado o pai ele acaba se colocando dessa forma, tem também, isso também prejudica a mãe, que acha que o certo é isso. O certo é ela se preocupar mais que o pai e afasta também o companheiro, né? E Porque nesse isso também caso, acontece bastante. sim, sim, e nesse caso, a raiz do problema geralmente é cultural, que é Isso, passado de isso, geração para geração. isso. Porque era aquela época, uma época mais, né, muito mais machista, onde o marido era o provedor, a mulher era a dona de casa, então a mulher já se colocava numa posição inferior, né, Uhum. de submissão. Então ela entendia que não, aquilo é trabalho dela, é dever dela, e acabou, né? O marido sai de casa, vai trabalhar, deixa que eu cuido. E ela vai passando de geração para geração, né? Tanto é que Mas eu acho tem também, até comentando, desculpa te cortar, mas até comentando não só da época machista, que isso aconteceu bastante, mas até na época atual, quando você começa a questionar o seguinte, né? Eu acho que um grande problema que tem, sei lá, que às vezes eu observo é, não, você não sabe o que fazer, eu sei. Fala, pô, mas, tipo, não interessa se é machista ou não, não interessa nem se é. Não interessa, interessa, tipo, você não sabe fazer. Pô, eu acho que é uma premissa muito ruim, né, sim, cara? sim, sim, Porque daí não. você desloca a pessoa, né? Você tira ela do momento que talvez ela precise, Exatamente. né? Não, eu vou até recolocar. O machismo é só para explicar a Sim, herança sim, sim, cultural. sim. Não, achei Mas nesse, perfeito. Eu acho que isso mas aí é nesse fundamental. momento, é bem o que você falou. Mas isso é falta de orientação nos pré-natais. E isso eu já percebi já há anos que eu explico isso na consulta de pós-parto. Para você ter ideia, Hulk, às vezes eu faço uns levantamentos, né, nas redes sociais. Para não falar a maioria, mas uma parte extremamente importante das mulheres não tem a consulta pós-parto. Então, olha que perigoso isso, né? A gente já conversou bastante sobre isso. É a fase mais difícil que tem pro casal, seja para a vida, para o relacionamento, em todos os âmbitos, é o pós-parto. É o pós, É onde, né? é onde vai virar de cabeça para baixo a vida, né, dessa família. E você, como que uma mulher não vai ter. E uma das coisas mais importantes é justamente essa de pós-parto, porque é onde você vai pelo menos nortear, né? Dá um norte ali para como você vai guiar, como você vai se posicionar. E uma das coisas que eu falo é justamente isso, para a mulher não é a priori. Até coloquei no meu grupo do Telegram, antes de ontem, um áudio sobre isso. É a prioridade não deve ser o filho. Isso serve para, já te dando um spoiler aí do que você vai vir. Sim, sim, A prioridade não deve ser o filho. E o que que nós, pais, né? Você já é pai, sim, você é um pai que só falta materializar ali, pegar na mão, mas o que que a gente costuma fazer? A gente costuma priorizar o filho. sim.
Na minha vista, é um erro, na minha visão, é um erro. E Uhum, por que um erro? Porque você vai cuidar do seu filho, a maneira como você vai cuidar dele, né? Vamos falar assim, o potencial de energia, o potencial de dedicação vai ser diretamente proporcional de como você vai estar. Então, se você está muito cansado, se você está meia boca, se você está acabado, você vai acordar meia boca do seu filho acabado. Se você está reenergizado, se você tá super feliz, tá super confiante, tá com autoestima lá em cima, é assim que você vai cuidar dele. Ou uhum. seja, principalmente a mulher, mas o pai também, no pós-parto, tem que respirar um pouco, né, e sair da bolha de cada e dar uma saidinha para tentar ir retomando algumas coisas da vida. Então, ver que existe, né, algo além daquela bolha que está vivendo para recuperar, porque, meu, é insano viver exclusivamente ali dentro de É casa, bebê qualquer chorando, coisa, né, cara? cansado. Qualquer coisa vira um vício, né? É que nem um E vício. que dá e aí gera os burnout. Então a gente Uhum, tem burnout no trabalho e tem burnout na maternidade também, na uhum. paternidade. Então é muito importante ter isso, por quê? Porque senão a mulher ela vai aqui abraçando tudo. Então ela vê o marido tentando trocar uma fralda, o bebê chorando e demorando, não, tá aqui, eu troco mais rápido. E aí ela vai dominando todo o processo e quem está em volta acostuma e isso aí vai postergando. Aí dá um ano, ela vem aqui na consulta, ela vem aqui no consultório, ai Danilo, porque eu não estou aguentando, porque a minha vida, eu não tenho mais tesão, minha libido está lá embaixo, eu não tenho mais as minhas atividades, o trabalho está uma porcaria. Mas é lógico, é muito explicável porque você esqueceu desse paralelo da sua vida, porque você viveu intensamente isso. Então, a prioridade é você tá sempre você cuidando de você para você cuidar dos outros melhor. Então, quanto melhor você tiver, melhor você vai cuidar das pessoas que precisam de você, né? É muito Então, isso louco isso aí que você está dizendo, porque tem duas coisas que eu achei interessante. Uma delas eu tava lendo, até ouvindo uma matéria e tal, eu achei interessante que a pessoa falava assim, era uma obstetra também, falava, cara, ó, se você passa aspirador num certo horário do dia, se você faz tal coisa, continue fazendo. Entendeu? Porque você não tem que mudar a rotina de algumas coisas da casa por causa da criança, porque ela tem que se acostumar com algumas coisas, isso é importante. E uma outra coisa que, por assistir, porque eu gosto muito de criança, né? Tipo, sempre gostei desse universo infantil, tal, não sei o que lá, por minha mãe ser pedagoga, tal. E é meio efeito Super Nanny que eu costumo zoar, né? Que assim, no final das contas, quando a Super Nanny chegava nas casas das pessoas, ou a britânica ou a brasileira, a resolução final de 98% era, então, o problema são os pais, tá? Vocês estão acostumando eles, você está fazendo tal coisa, você que não está com hábito, e daí ela não tem hábito, ela está respondendo porque ela vê vocês respondendo. Então, assim, entender a dinâmica da família, a maioria das vezes era arrumar a dinâmica da família como um todo. Então, os horários de dormir não é o horário do bebê, são os seus horários, entendeu? O horário da família. Se ela tá gritando, ou se ela tá brigando porque quer assistir mais TV e tal, você já percebeu que vocês passam na frente dela o tempo todo vendo TV? Então, tem muito isso, né? A pessoa lá, um negócio que eu acho muito legal, que eu acho que foi no início da vida, que eu achei muito legal, que daí começa a discutir até uma outra coisa que eu vou perguntar para você, acho que eu já sei a resposta, mas uma outra coisa que eu acho legal perguntar, mas no início da vida que falava um negócio muito legal. Quem cria uma criança é a comunidade. Né? É uma comunidade que cria criança. Então, assim, a questão das relações humanas, aí a gente vem com Vygotsky, Lacan, né, que vem colocando muito bem isso, né, com o outro, com a sociedade, com eu mesmo, né? Então tem muito essa discussão. O que eu ia te perguntar dentro disso e aí, uma criança é uma tábula rasa ou não? qualquer desculpa. Uma criança, ela é uma tábula rasa ou não? Um bebê? Depende, né? Conhece esse conceito ou não? Tábula rasa? Não. Não, Tô a tentando tábula lembrar. rasa é assim, né? É muito aquele. É um conceito que se tinha também na educação isso, né? E foi sendo destruído com o pensamento aí de uma educação mais montessoriana, mais construtivista, né? Diferente de que plantar, colocar plantinha não é isso, né? Que também é um engano enorme que se tem, que falava que uma criança ela é uma esponja que absorve tudo. Né? E ela não tinha consciência, não tinha pensamento, ela vai começar a criar consciência depois de um certo tempo.
E já vem várias discussões com isso daí, colocando justamente ao contrário. Uma criança não é uma tábula rasa. Ela já nasce com percepções, linguagens e sentimentos do mundo. Por isso que um filho é totalmente diferente do outro e não vão ser as mesmas ações. Um pode dormir a noite toda e falar, o próximo vai dormir, o próximo vai ser um inferno para dormir, porque cada um já tem uma percepção de ambiente, do mundo, ele já tem alguma consciência, a questão é como ele lida com essa. Era essa a questão. Você acha que uma criança é uma tábua rasa? Você percebe que ela já tem. Cada uma é muito Sim, diferente não, da outra desde quando nasce. exato. Ela até tem uma questão muito importante, né, do meio, né, dela pegar muita coisa do meio, até como o exemplo que você deu, uma esponjinha, porque isso é inevitável, né? Sim. Pegar alguns hábitos, pegar alguns vícios e tal. Mas isso aí já tá mais, já caiu por terra, né, Sim. que a criança seria exclusivamente assim. Uhum. Então, essa é uma área muito legal, né? E quem explica isso é o psiquismo fetal, Uhum. né? Ou Já ouvi psicologia falar nisso, é fetal, legal pra caralho. Isso é legal né? pra caralho. Que lógico, aí tem até um pouco mais, o pessoal vai um pouco mais longe né, nos estudos que até antes de engravidar, mas de maneira até para a maioria das pessoas fazer sentido, a partir do momento que engravidou, seja por questões, né, hormonais, questões metabólicas de forma geral, a criança, desde o momento que engravida, já está construindo ali uma personalidade dela, um psíquico dela, né? Uhum. Então, ações como o pai, ouvir a voz do pai ou da mãe pela barriga, ações como alimentos que a mãe ingere, Uhum. não só pelo nutriente que chega para o bebê, mas também por aspectos por micronutrientes que vão gerar, né, vamos falar assim, por proteínas que vão gerar um aspecto no emocional dessa criança. Então ela vai ter aptidão por alimentos. Olha que loucura. Tem estudos que mostram que ela tem aptidão por alimentos que a mãe costumava comer. Sim, sim. Então, você vai gerando. Então, o bebezinho, quando nasce, ele já tem ali uma personalidade formada. Ele já tem gostos de alimento específico. Ele já tem, não gosto musical, porque isso aí não tem como a criança ter esse discernimento, ou esse bebezinho ter discernimento quando nasce. Mas ele já tem uma certa afinidade com estilos musicais, né? E tem muitos estudos que mostram isso. A criança já nasce com um grau mais avançado de equilíbrio, né, no cérebro dela, de mães, por exemplo, que fazem atividade física na gravidez. Enfim, o psiquismo fetal, e lá no meu Instagram tem bastante post que eu falo sobre isso, a criança já nasce com todo um mundinho formatado, fomentado na cabecinha dela. Uhum. Então, quando ela nasce, dependendo de como vai ser o direcionamento dos pais ali, né, com os cuidados, e um pouco mais frente com a educação, você tem um potencial muito grande, né, com as crianças. E o inverso também. Então, tem estudos, por exemplo, que mostram que a criminalidade, que o seu indivíduo já nasce com genes, né, predispostos a criminalidades. Mas não genes que é por causa do pai da mãe, não, que na própria gravidez. Então, gestações que a mãe teve muito medo, teve muita angústia, gerou hormônios Agressivo, relacionados com né? negatividade, agressiva. Isso daí vai criando predisposição para quando essa criança, lá no dia na vida dela, com seus, sei lá, 10 anos, ela vê às vezes uma agressão, ela vê um grito, aquilo lá vai ser familiar para ela. Porque Uhum. durante a gravidez ela já tinha. Só que o inverso também é verdadeiro com coisas boas, Uhum. né? Então, músicas que faz. Tem um estudo muito legal que era com um maestro que virou a- as peças que ele teve mais facilidade para aprender, né, a tocar as músicas e tal. E era justamente as músicas que a mãe desse maestro tocava na gravidez para ele. Então, mostrando que já tinha esse conhecimento. Então, assim, a gestação, e aí cai naquilo que a gente falou, né, da consciência, é muito importante, porque, meu, você tem um mar de oportunidades ali de já moldar o que é o indivíduo que vai nascer, Uhum. né, dali a alguns meses, né? Como que vai ser? Então, a educação, tem um livretinho grego que uma mãe chega para Sócrates e pergunta: Ô Sócrates, quando que eu começo? A partir de que momento que meu bebê nascer que eu começo a ensinar ele? E Sócrates fala: viu? Você começa a ensinar seu filho desde o primeiro dia que você engravidou, Uhum. né? E para muitas pessoas acredito que já começa até antes.
Uhum. naquilo que eu falei das emoções, das experiências de vida que você vai colocando no seu DNA. Sim, Então, quanto mais você se preparar para uma gravidez, quanto mais você buscar ser uma pessoa boa, quanto mais você tiver bons hábitos, você já está colocando isso no seu filho. E é legal porque isso é explicado pela ciência. Não é sim. coisa, né, só filosófica, né? Não, É, não. não, é muito louco, porque quando você começa a atingir nível de neurociência, até fez eu lembrar aqui bastante do Harari, né? Quando no Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, que ele fala que existe uma grande revolução anterior à própria revolução agrícola, que é o que a gente costuma dizer, que ele bota uma revolução antes, que é a revolução cognitiva. Nossa capacidade de entender que ações presentes vão resultar em coisas futuras e você ter essa relação, que é a grande transformação da mente humana, né? Quando a gente pensa isso no cérebro, eu tava até tendo uma discussão muito louca com a minha esposa, eu tava falando, olha que maluco, olha como é louco. A gente fica super mal quando tiram a gente do nosso universo que a gente tá acostumado, que a gente tá de boa, né? Que a gente tá. Mudança, né? Mudança de emprego, mudança não sei do que, a gente já fica estressado. Cara, imagina na cabeça de um ser onde a primeira existência dele que ele percebe é dentro de um útero, é dentro daquele mundo, que o mundo que ele conhece é aquilo lá e alguma coisa está fora falando com ele. De repente, não é que tiram ele de um emprego e colocam no outro, tiram ele de um universo, que é onde ele sempre existiu, que para ele aquilo lá era o único lugar que existia, onde ele entendeu, onde o cérebro dele começou a se desenvolver, onde o cérebro já ganhou uma maturidade de sinapses, de imprinting, de um monte de coisa. De repente ele é tirado e é colocado para um mundo que ele fica doido. Tanto que eu achei muito louco nessa história, porque aí eu entendi, e agora me agonia ver a criança toda se mexendo no berço, que ele fala, cara, ele estava acostumado a estar num mundo, num universo onde ele nasceu, não é? Um universo onde ele percebeu que ele existia, que era tudo bonitinho, tudo grudadinho, tudo apertado. De repente jogam ele num lugar que ele não tem mais onde se escorar. E a criança se mexendo é o pânico dela, meu, onde é que eu me escoro, né? Então é muito louco, Exatamente. quando você para pensar, tipo, ela tá saindo de um universo indo para outro, talvez seja a E, grande transformação na nossa vida, né? Tipo, a gente tinha e um por outro tudo planeta, isso, saiu. exato, e por toda todas essas adversidades que você está falando que a criança enfrenta, o bebezinho enfrenta quando ele nasce, é aí que entra muito, e dá é muito triste saber que a população maciça não tem ideia desse conceito, né, que a gente já falou muito, que é o da Golden Hour, da hora de ouro. Porque se Uhum. você tem dois opostos, se você tem duas situações extremamente distintas, né, num universo onde o bebezinho tá lá todo encolhidinho, protegidinho, né, quente, né, tudo é passivo, os alimentos, a nutrição dele, a oxigenação vem tudo pelo cordão umbilical, ele não tem que buscar nada, ele não sabe o que é passar fome, ele não sabe o que é ter dificuldade de respirar, ele não sabe, assim, ele não tem Não dificuldades sabe nem o que é respirar, cara. É muito doido isso. é tudo dado de bandeja. Só que aí a gente tem, momentos depois, a gente tem uma situação extremamente hostil para ele. E aí, só que para a maioria das pessoas, elas não param para pensar nisso porque é algo desconhecido. Você não vai pensar em alguma coisa, né? Se existe um beija-flor fluorescente, né? Beleza, eu não vou pensar nele enquanto eu não souber que ele existe. Então, se a pessoa não sabe que existe isso daí tudo, ele não vai para pensar. Então, para É, a se maioria das caiu uma pessoas, árvore e eu não vi, ela não caiu, né? Aquela história. exatamente. É. Então, para a maioria das pessoas, muda uma chavinha e, pum, nasceu o bebê. Mas a pessoa não tem noção do que era esse bebê antes. E o exemplo que eu dou sempre é, por exemplo, uma gestação vai nascer, a maioria dos bebês nasce ali de 39 a 40 semanas. Mas se o Uhum. bebê nascer de 35 semanas, é um bebezinho que ele vai ser um pouquinho prematuro, mas ele responde, ele é um bebê perfeito, completinho. Ou Isso. seja, você olha aquele bebezinho respirando, olhando, mamando, coisa mais linda, mas ele poderia ficar mais 5 semanas ali dentro. Aí você fala, meu, então como que essa criança ia estar né, sem respirar tudo lá dentro? Ou seja, é um ser vivo que está ali. Aham. É um ser completamente construído, maduro, prontinho e que está nesse ambiente. Então, o grande segredo que as pessoas têm que ter essa noção, têm que ter essa consciência se a gente tem dois pontos extremamente diferentes, é como fazer uma transição mais amena. Então, se você está numa sauna muito quente e pula no mar, num lago de gelo, vai dar um choque muito grande. Mas se você sai dessa sauna muito quente e aí você, por exemplo, põe um roupão, sai um pouquinho, tal, aí um pouquinho de ansiedade, você tira esse roupão, beleza, você amenizou, você suavizou Sim. esse processo.
Então o choque é menor. Então o termo famoso, né, que é, no mundo inteiro tem, no Brasil ainda pouco difundido, que é a Golden Hour, a hora Uhum. de ouro, Uhum. né, ela é justamente para isso, é fazer essa transição mais delicada. Então isso aí que você citou, que é muito louco pensar nisso no bebê, e já está, né, registrado por estudos que isso pode ter um impacto muito grande, né, na vida desses bebezinhos, em aspectos emocionais, psicológicos, é fazendo uma transição mais amena, mais tranquila, você reduz muito esse impacto. Então já é sabido que o momento do nascimento é o maior trauma que qualquer indivíduo vai ter. Então você, eu, quem está ouvindo, a hora que nasceu é o maior trauma da vida. Só que quando você consegue fazer essa transição mais amena, o que você está mostrando para esse indivíduo? Pô, parece um bebezinho, mas ele já tem uma consciência muito grande Sim, ali. O sim. maior impacto da vida foi possível acalmar e superar ele. Pô, então você imagina o que vem pela frente. Então, você cria a partir disso, né, indivíduos muito mais cascudos, muito mais preparados para as adversidades. E é lógico que aí tem todo um processo que a gente vai orientando. Então, é surreal isso aí que você pensou. E é isso aí mesmo. São opostos muito grandes, né? E que quando a gente tem opostos muito grandes, a gente pode ter resultados, né, às vezes não tão bons, se não bem tratados ali, né? E essa Golden Hour, como é que funciona ela? Então, a Golden Hour, né, a hora de ouro, como o nome diz, né? Tudo que é a hora de ouro, então na fotografia você tem a hora de ouro. O que que é a hora de É, ouro? tem. É o time certo para você tirar aquelas melhores fotos, para conquistar o melhor cenário e tal. A Golden Hour, a hora de ouro do parto, é justamente a hora oportuna. Que você não pode perder, porque se você atrasar um pouquinho, escureceu, se você antecipar muito, não está na hora ideal. Então, é a hora oportuna para você fazer essa transição. Então, se a gente pensar como esse bebezinho estava antes, ele estava no escurinho, em torno de 39 graus, não respirava, tal, no oxigênio não entrava pelo nariz, era pelo cordão umbilical. Qual que é o grande segredo? Você mimetizar aqui do lado de fora um ambiente mais próximo possível do que era dentro do útero. Então, é nascer e não vai ter um holofote na cara do bebê na sala de parto. Nasceu, você não vai ter um ar-condicionado. O bebê estava 39 graus. Você vai deixar um ar-condicionado ligado A a 20, né? 19? 19. E por que que ligam o ar-condicionado? Porque os médicos estão operando com capote, chama capote, um Uhum, vestuário grosso pra caramba. Imagina uma blusa de. Imagina uma sala, que o uhum. bebê nasce. Não, imagina uma sala com os seus 30 graus e você usando uma blusona de frio. Ninguém vai. Então, entra naquele modelo que eu falei lá atrás, do hospitalocêntrico. Então, Uhum. você jogou o nascimento como centro da atenção os profissionais, e não quem está passando vivenciando a história. Então, quando você deixa um ambiente com ar-condicionado baixo, luz baixa, né? Bebê no peito da mãe, porque o bebê no peito da mãe, ele está com o vidinho escutando os sons, né? Uhum. Internos da mãe, mais próximo dos sons internos da mãe, É, que ele cresceu. que é muito louco, né? É muito conectado com aquelas, o ruído branco e tal, mas é justamente isso, né? O barulho da roda do carro, o barulho disso aí, na verdade, ele emula o barulho da corrente sanguínea da mãe que passava. Esse é o barulho que ele conhece desde quando ele existe, né? Isso que é muito Tem, louco. tem uma história engraçada que eu conto sempre. Minha mais velha era pequenininha, eu estava passeando num parque aqui na frente da clínica, e quando a gente estava passando com ela com o carrinho, um cara ligou uma Harley Davidson. E a Harley Davidson, aquele barulho. Pom, 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 pom. É. Ela ficou assim, inconsolável por uns, sei lá, uns 3 minutos, que ela não parava de chorar, desesperada. Porque foi um som que assustou ela, um som que ela nunca tinha ouvido, e desesperou. E aí eu tinha uma paciente, aqui um casal, que ele era harleiro, e eles moravam na primeira casa do condomínio. E às vezes ele ia sair com a moto, ela sabia que o marido estava chegando antes de escutar o barulho da moto. Provavelmente pela vibração, pelo som que ela escutava, o bebê tinha uma movimentação característica e única desse momento. Então, quando ela sentia essa movimentação específica do bebê na barriga, dava alguns segundos, ela começava a escutar. Tó, 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 tó. E aí o que acontecia? A mãe sentia que o bebezinho, que o marido estava chegando, por causa daquela movimentação específica dentro da barriga. E aí dava logo depois chegava e ele acelerava do lado dela a moto e tudo mais. O que acontecia com esse bebezinho? Né, que depois na consulta de pós-parto a gente falou, ele não se assustava com o barulho, o pequenininho, ele nunca se Sim. assustou com o barulho da Harley. Por quê?
Porque isso foi ele foi acostumando com esse som ao longo da gravidez tudo e foi dando essa consciência para ele de que, meu, é um barulho como outro qualquer. Não é um Sim, barulho que assusta. O sim, que assustou minha filha foi porque ela não é um barulho estridente, alto, mas sim. que ela nunca ouviu na vida. Que, E não aliás, é sabe. patenteado, né? Um barulho É. patenteado. Entendeu? Então, assim, tem essas questões que você vê. Então, o fato desse nenenzinho já ter uma consciência né, ao longo de toda a geração dele ali até o nascimento, vai ajudar no entendimento, no conhecimento. É algo que vai dar um acalento para ele, né, reconhecer o mundão aqui fora e acostumar. Então, quando a mãe coloca esse bebezinho no peito dela, logo depois que nasce, tá escutando os sons dela, tá escutando a voz do pai e da mãe falando Ele tá com a sua. reconhecendo que aquele mundo não é tão bizarro quanto ele tá achando, né? Ele fala, opa, isso aqui eu conheço, então, o que isso vai acontecer? Ele vai acalmar mais rápido. Ao passo que aquele bebê que é tirado da mãe e é feito todas as intervenções nele, mexe com ele daqui para lá, ele tá chorando de agonia, porque ele não tá entendendo nada, ninguém nunca pegou nele. Então isso aí é muito traumático pro bebezinho. É, E aí a psicologia começou. fora que tem um negócio que é muito louco, né? Quando eu li isso faz muito tempo, eu achei tão bonito, cara, quando você para pensar que é o momento que o bebê ele tem que entender que ele e a mãe não são um organismo só, porque para ele ainda é. E é tipo, é como se tivesse sei lá, assim, como se tivesse uma amputação, né? Amputou a mãe do bebê e o bebê da mãe, assim, porque é um organismo só. Até ele perceber que ele é um organismo independente e tal, também demora eu tô falando por questões neurológicas mesmo, né, da própria criança. Acho Se que é você três for meses, pensar, alguma coisa assim. Muito. sim, que tem o corte, né, a separação. O bebezinho, ele nada mais é um nome feio, mas ele nada mais é do que um tumor do bem, um Isso. tumor do bem da Cara, a mãe. vez que eu vi isso, eu achei genial. Genial. Eu vi de um médico, né? Isso aí eu achei genial, cara. O que ele é? Ele nada mais é do que uma proliferação celular, Uhum. né? Que teve uma parte, lógico, do pai, Sim, mas que a mãe está desenvolvendo ali. sim, Então, ele é sim uma parte dela. E é uma parte, pode ser aspectos, né, românticos, né? O bebê é sim, uma parte, sim. mas ele é aspecto biológico, ele é biologicamente uma parte dela. Então é louco isso. E então essa golden hour, essa transição, ela é fundamental, porque aí a psicologia já começou a comparar, né, como é a evolução de bebês que não têm e a evolução de bebês que têm. Então a evolução de bebês que têm essa golden hour são bebês que eles conseguem, eles têm um poder de foco, de atenção muito maior do que os outros bebês. Por quê? Porque no primeiro momento ele já aprendeu que na hora do desespero, na hora da loucura, opa, um simples abraço, um simples afeto ali já tranquiliza e ele então começa a desenvolver os sentidos dele, né? Porque os sentidos do bebê é tudo primitivo, não tem Sim. luz, não sente, né, o tato, não respira, nada. Então ele vai desenvolvendo, esse bebê desenvolve mais rápido. Aquele bebê que não teve essa transição mais amena, né? Não teve essa transição que a gente chama mais respeitosa, é um bebê que está muito impactado. Então, é um bebê que qualquer coisa irrita ele. É um bebê extremamente irritável, ele é instável. Então ele leva mais tempo para conseguir entender os sentidos dele, organizar os sentidos dele. É aquele bebezinho que às vezes os pais vão ver, ele abriu o olhinho no dia seguinte. Quantos tem isso? É um bebezinho que, por causa da luz, ofusca, né, a visão. É um bebezinho que qualquer coisinha irrita ele. Então isso é muito triste, porque basta o quê? Fazer como a natureza, né, criou. Quando nasce um filhotinho de cachorro, o que acontece? Os filhotinhos vão lá e vai ficar juntinho, vai Sim, começar a mamar ali, fica sim. juntinho. E você está mostrando para quê? Por que você não pode comprar um cachorro em menos de 2 meses? Porque é obrigatório, né? Não sei se você sabia disso. É obrigatório o cachorrinho ficar 2 meses com a mãe lá, com a fêmea, para ele entender que ele é um cachorro. Para ele entender que é para a cadela mostrar para o filhotinho, né? Como que é ser um cachorrinho, como que é a natureza dele ali. Porque se você tira esse cachorrinho muito cedo, ele perde a natureza dele, né? Então tem essa lógica desse momento do nascimento, né? E é muito louco, né? Porque quando. E é legal, né? Porque você tinha comentado lá no começo, um negócio muito doido, né? Que é as pessoas elas acharem que, na verdade, o momento. No Brasil tem bastante isso, né? Pelos seus estudos aí, que as pessoas acharem que, na verdade, o que importa é o parto, quando, na verdade, o que importa é a gravidez, né? O processo todo, o parto é só uma das jornadas, né? Não é a jornada, né? E daí você tem muito, então, essa discussão do parto natural ou não, o que que é melhor, o que não é melhor,
no fundo, o que é melhor é aquilo que você lidou desde o início, né? Isso é ser humanizado, de fato. Exatamente. Então, aí que você vê aquela que a gente falou do estigma, né? Porque Uhum, as pessoas é um conceito muito pequenininho, que é parto natural, é parto normal numa cachoeira, em casa. Não. Então, pode ser na cachoeira, pode ser na sala, pode ser no hospital, pode ser na maternidade mais top, pode ser uma cesariana, pode ser o que for, desde que você tenha feito aquilo que seja mais seguro, mais bem indicado, que tenha usado a ciência em pró, né, de todas essas questões e que você tenha tratado com respeito. O que é tratar com respeito, né? Não é só, seu, queridinha. Não, não. É falar, tá acontecendo isso, né? É uma chamada de atenção, amor, é isso que vai acontecer, é esses caminhos que você tem que seguir, esse caminho leva a isso, esse caminho leva a isso, e você escolhe o que você quer seguir de acordo com a sua história de vida e tudo mais. Então, isso que é humanizar, né? uhum. Eu acho isso muito louco, cara. Agora, é legal, porque você também tem uma outra coisa que é uma tendência que está acontecendo bastante. Eu estou ficando muito feliz e também eu vim acompanhar essa tendência há pelo menos agora já fazem uns 5, 6 anos, que é entender que a internet, entender que as mídias sociais, elas não são só para TikTokers ou não são só para dancinha, mas é entender e brigar com uma coisa que eu acho bem legal, que o Sacani fala bem legal disso, que é o do Ciência Todo Dia, adoro ele, que ele fala, cara, a gente tinha que descer da Torre de Marfim de uma vez por todas, porque quando a internet veio e ela tem uma puta abertura para falar para muita gente, isso é muito legal, né? O prosumidor aí do Alvin Toffler, né? Somos produtores e consumidores de bens e serviços. E começar a falar realmente as coisas como é que elas acontecem, quer dizer, começar a descer dos seus patamares e falar, meu, a internet é um meio muito legal para se conversar, a gente tem que abrir essa possibilidade, porque tem muita gente acessando, para evitar aberrações que o próprio Sacani comenta, que é a terra plana, né? O conceito de terra plana existe desde quando o mundo existe, né? Assim foi imaginado a primeira vez, depois se descobriu lá, ainda na Grécia, que ela era redonda, se calculou e eu não sei o que lá, dadadana. Só que daí isso daí ganhou um puta mercado, né? Porque não tinha ninguém para Uhum. falar, olha, mas tem um outro lado, as pessoas com conhecimento entendendo que a internet ela sim, um meio muito bacana, muito legal para você passar informações valiosas, coisas importantes e realmente melhorar culturalmente as pessoas, né? E evitar que aconteçam essas aberrações. E você faz parte disso, cara. Você tem um Instagram aí com 54 mil seguidores, o que é bastante. É muita gente. Para quando a gente pensa, a gente tá falando assim que você já saiu do nível até do micro influenciador para chegar no macro influenciador, né? E como é que é comunicar com essas pessoas? O que que você sente? Por que que você sentiu essa importância? Você também é professor, então provavelmente veio uma parte daí, né? Mas o que que foi importante? O que que te ativou que você falou, cara, é um caminho e inclusive agora com esse caminho você está conseguindo, inclusive fazer até dinheiro em cima disso, no sentido de, olha, tem um negócio que é o infoproduto, quer dizer, a minha inteligência, o que eu tenho para passar, ou quanto é importante para acalmar as pessoas e as pessoas terem mais condições de entender como é que funciona, além de entender que realmente é um negócio. Como é que deu essa transformação na sua cabeça? Foi do nada? Foi uma coisa que você testou? E como é que tá hoje, cara, com 54 mil seguidores? Ah, não, é surreal a gente pensar. A primeira vez que eu pensei dessa questão de volume de seguidores, você para pensar, é surreal. Mais ainda quando você pega, por exemplo, o TikTok, que o TikTok tem 150 mil seguidores. Sim. Então, se a gente pensar aí, são 200 mil pessoas. 200 mil pessoas é mais do que um Morumbi Cara, com gramado cheio. É muita coisa. você falou que seu pai dava aula, minha mãe dava aula. Eu não sei se se eles conseguiram atingir 250 mil pessoas. Atinge. É exatamente por esse, quando a gente fala da amplitude, né, de espectadores, assim, aí a gente consegue mensurar, né, onde nosso conhecimento, onde nossa experiência pode chegar e o quanto de gente que a gente pode começa a impactar. Então, na verdade, o processo do Instagram lá, da rede social foi natural. Uhum, Eu comecei postando uma coisa. Eu gosto muito, né, de ler, de escrever, sim. principalmente artigo e tal. Né? Hoje, infelizmente, eu não estou com tempo, porque é legal o conceito. Feito é melhor do que perfeito. Aham. Só que, putz, para algumas pessoas, que nem para mim, às vezes é difícil aceitar isso, porque
no começo do meu Instagram, quem for lá e ver, lá no comecinho, eram posts de imagens estáticas, porém com legendas muito mais complexas, Uhum. profundas. Então eu escrevia, eu fazia textos, aí eu fazia resumos e eu queria que fosse o melhor possível, porque uma coisa que eu estou querendo fazer que eu nunca tive é blog, né? Que aí o blog eu acho muito legal, mas eu queria passar na limitação de sei lá quantos caracteres o máximo possível de conhecimento para ajudar ali. Então eu tinha um prazer de escrever e de mostrar isso, né? E aí foi ganhando corpo, as pessoas foram vendo e eu vi que, meu, pô, as pessoas estavam muito carentes Sim. de informações, né? Não com uma visão sobre obstetrícia, mas um pouco mais profunda. Então, poxa, nada é em vão, né? Então, do tempo que eu estudei, época de pós-graduações, experiência trabalhando na prefeitura, experiência. Hoje eu tenho uma experiência muito legal que são eu consigo ficar 1 hora e meia com meus pacientes sentado no sofá aqui, então isso é Uhum. muito rico. É 1 hora conversando com casais grávidos, então vai além da parte técnica, vai muito além da parte técnica do pré-natal. E isso aí a gente pega uma experiência, meu, fodida para passar. Porra. Então, o que eu vi é que, assim, eu tenho muita coisa para passar para pessoas que às vezes não teriam oportunidade de ter, talvez, conhecimento com alguém que tem essa vivência. Uhum. Porque não é todo mundo que consegue ter essa vivência. Cada um tem uma vivência diferente. Sim. Cada um tem uma experiência de vida. Ninguém vai ter uma história de vida igual a minha, assim como ninguém vai ter igual a sua. Então, Uhum. vai ter coisas que você vai passar para alguém que só você vai poder passar. Não tem como. Porque Uhum. é a conjunção de várias coisas que aconteceram ao longo da sua vida. E eu achei muito louco isso, muito legal. Então tem espaço, né, para vários pontos de vista da internet. E o negócio foi natural. Então chegou nesse número de seguidores de uma forma completamente orgânica. Orgânica, é. O que é E melhor, né, são. cara? Quando a gente lida com esse tipo de Ah, coisa, que também é uma busca, né? É uma coisa curiosa que a gente tava até comentando, que eu acho interessante isso aí que você falou. Que são meios, né? Tipo assim, o objetivo não é conquistar vários seguidores, né? Até porque quando a gente para ver, o importante não são nem os seguidores, é o número de views que você tem. Você é, tem e, ó- postagens com 500 mil views, e cara. olha que legal isso Muito louco aí, isso. Hulk. Semana passada eu desabilitei do meu feed Hum, um Reels. Sabe quantas visualizações estava? é. 4 milhões e 800 mil. 4 milhões e 800. E aí você fala, pô, mas. E assim, tava entrando assim, mais centenas de seguidores por dia tal, mas vindo desse Reels. Então, tava assim, eu acordava um dia, tava com 3 milhões, no outro dia eu tava com 4 milhões, tava aqueles 4 milhões e 800. Era Aí, exponencial, cara, vira exponencial. e era um vídeo de gravidez. Só que por que eu cortei ele? Porque é um vídeo que ele era mais figurativo, então cabe em outras línguas. E começou a entrar um povo no meu Instagram, um monte do Oriente Médio, da Ásia. Então, desses milhões que estavam assistindo, a maioria já não era mais brasileiro. Ou seja, beleza. É, pô, tava começando a subir muito número de seguidores e tal. O que é a lógica, né, da maioria que tá na internet? Pô, é isso que eu quero, é É, só que viralizar. não é bom. Mas é um erro. É um erro. É um Então, erro, as cara. pessoas que ficam ligadas a números, se tem 5 mil, 10 mil, 20 mil, 100 mil seguidores, isso é um erro. Sim, Pensar de uma forma exclusiva nisso. Por sim. quê? Qual é a qualidade deles? Então, como eu tenho o Qual a infoproduto, qualidade, o nível de consciência, por que que tá vendo aquele vídeo? Porque às vezes o negócio, ou um post, alguma coisa, às vezes ele viraliza por besteira, cara, por tipo, não tem nada a ver, nem era informação que tinha que ser passada, né, cara? Então, o que que eu estou, nessa questão, aprendendo sobre infoproduto, estudando, o que que eu estou vendo? Cada infoproduto tem a sua característica. E Sim, a característica do meu, como a gente está conversando até agora, é algo um pouco mais profundo. Então, como existem muitos estigmas sobre parto e tal, para eu conseguir trazer para a pessoa entender a proposta do meu infoproduto, ela tem que estar mais morna, ela tem que estar mais quente no tema. sim. Então, quanto mais eu desviar o meu público, mais difícil eu vou ter dessas pessoas. Então, assim, pô, eu até tirei um print para guardar, ó, cheguei no post de 5 milhões, mas beleza, que se dane. O que eu quero é aquele post de 1.000 visualizações, mas 1.000 pessoas que, Bem, pô, isso, bem você engajadas. mudou minha vida, você fez isso, fez aquilo, porque, poxa, essa pessoa é que vai continuar dando audiência para também motivar a gente para estar sendo buscando mais. Então, a rede social,
ela é um negócio surreal, né? Queira ou não, né? Obrigatoriamente ou não, todo mundo tem que entrar, não Sim, adianta. A sim. lista telefônica hoje, as amarelinhas, na rede social, o Google já tá partindo, o Google já está sendo no Instagram, Já algo termo, é. assim. É. Então não adianta, vai ter que ser nisso. Então tem um aspecto do meu negócio aqui da minha clínica, que é legal, né? Vai dando uma certa autoridade, mas o fundamental é quanto a gente chega nas pessoas, né? Quantas vidas a gente É, muda. de que maneira você chega e impacta, porque eu E a gente acho que sabe disso isso pelo feedback. eu acho que isso é um ponto interessante, porque ele faz uma analogia, né? A gente sempre fala que infoproduto ou produto que não vem na internet on ou offline é o mesmo raciocínio, né? É o raciocínio lógico, tipo, você está montando um negócio. Para onde você quer que esse negócio vá e o que que você quer que as pessoas percebam desse negócio, né? É uma coisa que a gente fala muitas vezes para algumas empresas, como eu trabalho muito com produto e tal, e às vezes a gente faz consultoria e tal. E cara, se você começa a discutir ou olhar só o preço para vender o seu produto, você não está mais discutindo qualidade, você está discutindo o preço. Então não dá mais para discutir qualidade. Então você mudou totalmente o estágio do seu produto. Então você mudou o seu posicionamento estratégico. É exatamente isso nas redes, né? Uma coisa que a gente fala bastante, assim. A questão não é a quantidade, é a qualidade desses caras. Eles estão engajados de que maneira eles estão engajados? Quais são os feedbacks, né? Eu lembrei de um que a gente passou também agora há pouco, que foi engraçado, o Song, a gente tem lá dentro do nosso YouTube, né? A gente tem alguns vídeos, tem uns que eu preparo, que são os teóricos e tal, e tem uns que é industrial tech, que a gente mostra meios de produção. Afinal, a gente trabalha com isso também para a indústria. E teve um momento que ele tava falando sobre cana-de-açúcar e no videozinho que ele tinha preparado, e na coisa que tinha um boi carregando umas canas-de-açúcar. Ponto. Aí a discussão começou a gerar embaixo, é Eu um sei, né? absurdo, estão maltratando o boi, então não sei o que lá. Ele falou, mano, como é que pode, cara? Eu falei, desencana, não responde, porque não tem que responder, não é esse o intuito, né? E aí você vai Eu, equilibrando esse tipo de discurso, é louco, cara. não. É porque assim, é muito legal os benefícios que traz as redes sociais e todas essas questões, mas também você tem que ter uma evolução, né, pessoal de que, meu, você está virando uma pessoa com mais exposição. Sim. E você vai se deparar com gente, né, com níveis culturais, né, sei lá, não existe isso, mas sei lá, D, C, B, A, mais. Então, assim, Você fala com níveis de vai estar. consciência diferentes, né? Vamos colocar dessa maneira que seria mais fácil. A pessoa Exatamente. que está entendendo o que Exatamente. você está querendo comunicar, a pessoa que só está vendo o que está ali por cima, quais são o grau de informação que eles estão absorvendo. E você tem que saber também ter o seu coeficiente emocional Sim, bem estabilizado ali, porque sim. você vai ter essas Que é coisas. o principal. Que é o principal. Exatamente. Então, por exemplo, o TikTok, a gente tem níveis de consciência e tal, né, culturais diferentes do Instagram. Então, por exemplo, o mesmo post no Instagram, você tinha comentários hiperprodutivos, meu, super legal, discussões e tal. O mesmo post no TikTok tava tendo, meu, pega pra capar. Era mulherada brigando, aí entrava alguém nada a ver no meio, aí dá, sabe Sim, aquelas brigas sim. generalizadas Sim. Que você então nem sabe assim, de onde começou, né? essa não começou. Então assim, você tem que estar aberto. E é uma experiência muito legal. É Você vai legal pra evoluir caramba. como ser humano também. Mas a ideia principalmente do infoproduto é isso. É como atingir mais ainda, né, essa parcela da população, que é muita gente. É muito, Muita né? gente. Muita gente. Quantos, sei lá, números, né? Quantos partos tem por dia? Quantos nascimentos tem por dia no Brasil? Mais ou Ó, menos. só pra você ter ideia, uma maternidade pequena aqui em Sorocaba nascem, vamos pôr aí 300 bebês por mês. Por Caraca, mês. velho. Vamos 10 por pôr, dia. então, Tá puta merda. vamos pôr aí 10 por dia. Numa maternidade pequena. Mas põe em Sorocaba, tem 4, né? Já tem 40 por dia. Já tem 40 por dia, mas nasce mais do que isso. É Sim. Sorocaba. Então vamos ampliando. Quantos nasce por dia? Só que você tem, e aí você tem os impactos. Então, aí você vê, então, cada população, suas características, como você vai também mantendo as características dessa população, por quê? Porque tem tudo, a forma de nascimento, a forma dos cuidados.
Então, assim, existe uma briga muito grande, né, por alguns grupos, que é isso aí. Quanto mais a gente conseguir mudar a conscientização no nascimento, na gravidez do nascimento, mais a gente também vai evoluir essa população. Com Só que certeza. isso era restrito a grupos. Hoje, com a internet, a gente consegue Isso expandir. que é legal, isso que é legal. Isso é muito legal, né? E também derruba um pouco, eu acho que a gente brinca muito com a história do fake news, né, tal, brinca assim, pô, tem fake news pra caramba, mas acho que uma das maneiras, eu sempre me coloco assim, uma das maneiras de evitar esse fake news é você estando ali na frente pra falar como é que funciona, entendeu? O Então, fake news tipo, sempre existiu. sempre, sempre, Na medicina, o fake news sempre existiu. Sabe, sempre, sabe aonde? sempre, Entre quatro paredes no consultório. sim, Não, só que ficava preso ali. A partir do momento que a pessoa que sai do consultório e ouviu essa fake news e vai lá no Google por isso que eu brinco. Eu falo nas consultas, eu falo, ó, tudo que eu falar aqui, por mais estranho que possa parecer, por mais assustador que às vezes pode parecer, chega uhum, no Google em casa e dá um Google. uhum, Não só você vai ver o que eu estou falando, mas vai fortalecer mais ainda, porque você vai ter mais argumentos ainda. Ou sim, seja, quanto a internet, essa expansão das redes sociais é muito legal para quem sempre fez o certo, para quem sempre teve o idealismo de trazer o bem, de trazer coisas boas. Por quê? Ela vai expandir e não vai tratar os usuários como imbecis, porque sim, eles vão pegar e eles vão conferir que realmente isso é verdade. E se um cabeça de bagre ficar falando besteira, ele vai automaticamente já cortar ele. exatamente. Então, a internet ela é muito legal porque ela dá ferramentas para todo mundo crescer, para todo mundo, né, sedimentar o negócio e tudo mais. Mas ela também As ela barreiras, as ajuda limitações, vai mostrar onde a estão os evolução. problemas, Exatamente. é, E ela vai fazer essa é muito legal. evolução naturalmente, né? Isso é muito louco. Cara, a gente já deu aí mais de uma hora. Eu queria saber se você quer comentar mais alguma coisa. Só para avisar, ó, os contatos do Danilão estão aí embaixo. Cara, siga ele, pentelhe, no bom sentido, por favor. E tirem dúvidas, que ele adora responder essas dúvidas no Instagram. É muito sensacional. Mas quer encerrar com alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não, eu acho que é muito legal que você vê temas totalmente diferentes, né? Como parto, né? E né, o que a gente já falou, já conversou bastante sobre design, ou seja, qualquer coisa. Tudo no fundo tem a mesma essência, Sim. né? Que é o quê? Que é ter a consciência, né? Do que eu acho que assim, acho que o mais legal aqui, a gente falou muito, a palavra que a gente mais usou aqui foi consciência, né? É. Que as pessoas têm que ter consciência de tudo, de qualquer processo, tem consciência de como funciona, porque senão a gente vira robô, Sim. vira o gado, né, que só vai sendo guiado ali por pessoas que muitas vezes não têm toda a sabedoria que deveria ter, né? Então, esses questionamentos são muito importantes, Sim. né? Gerar esses questionamentos para qualquer área, né? É, eu acho fundamental. Eu acho que afinal, o que a gente tá falando são de seres humanos, né, cara? Eu acho que tudo parte desse princípio e ponto, né? Eu acho que uma das coisas mais bonitas que eu ouvi na minha vida, lembrando disso, foi do meu professor de geopolítica, lá no Equipe, que ele uma vez a gente foi bem na Rio 92, eu estava entrando no colegial, foi 94 que eu entrei, né? Então em 92 teve a Eco, né? A primeira grande Eco mundial, que é a Rio 92, tal, não sei o que lá. E ele discutindo assim, ele falou uma frase que depois eu li com o James Lovelock num livro, tal, achei fantástico, tal, que ele falou assim: "Cara, natureza, ecologia, assim, foda-se a Terra". Aí todo mundo ficou espantado, né? Falou: "Ai, como assim? Foda-se a Terra, como é que é?" Ele falou: "Cara, a Terra já passou por quatro grandes desastres naturais". Aí falou dos quatro, sabe? Então, assim, se a gente não tiver um nível de consciência agora falando sobre natureza, e que natureza não está longe, mas está com a gente, que preservar a Terra quer dizer preservar a raça humana, a gente não consegue discutir ecologia, porque a Terra você pode dar porrada do jeito que você quiser. Ela vai tomar muito mais porrada do que o que a gente pode fazer com ela. Ela já tomou mais porrada do que isso e conseguiu sobreviver. Então, é entender que a questão não está fora, não está no planeta, está na nossa existência, como a gente vai estar. Eu acho que esse foi um dos primeiros grandes níveis de consciência, quando eu falei, puta, faz todo sentido, né? Faz todo sentido que estamos falando sobre seres humanos, quando tem alguém que vai nascer, é um ser humano, é uma pessoa que você pode colocar coisas melhores na vida, e aí, eu acho que é para isso, né, cara? Eu acho que a gente faz pessoas e para pessoas, né? É o que eu Exatamente. acredito. Né? Exatamente. Por que que o desenho industrial mudou para Pra design e teve design. outras variantes? Por que não? Porque é muito maior do que isso.
Não Sim. é simples essa parte técnica. Tem que ter a É. consciência, tem que ter a PNL, tem que ter, é muito Tanto maior do que que, cara, tanto que a fala que é mais normal de gente falar é: você procurou design porque você desenha bem? Então procurou errado. não é o, Tipo, o mas não é core não é lógico, desenhar. Como assim não é desenhar? Não é desenhar, mas, o, desculpa. Não é. mas a headline tá errada, então, né? Totalmente errada. Totalmente, totalmente. Até brinco, falo, design é desenho. Então a gente faz faculdade de drawing, é isso? É drawing. Porra, velho. Né? Corel Draw. É. Então, assim, tipo, é bizarro. Mas, esse cara, eu queria te agradecer muito. Obrigado aí por ter Essa é a aceito o convite. oportunidade. Depois de um mês aí, a gente conseguiu fazer. E, meu, acompanhe ele lá no Instagram. E daqui um tempinho a gente tá fazendo o livrinho aí dele, que tá sendo muito legal. O livro não, puta livro dele. A gente fala livrinho aqui por carinho, né? E quando eu estiver lançando, a gente volta a se falar aí para comentar. Mas sigam ele. Cara, vale muito a pena. Entendam o que que é finalmente ser humano, né? Ter esse parto humanizado, o que que é. E tem muita coisa, cara. E qualquer coisa, entre em contato com ele. Ele tá em Sorocaba, mas ele atende o Brasil todo se você tiver afim, tá bom? É isso aí, Danilão. Obrigado, cara, mais uma vez. Pô, foi uma honra, cara. E é isso aí, bicho. Eu que agradeço, Luque. Muito obrigado pelo convite e tamo junto aí. Tamo junto, cara. Até mais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Siga a gente no Instagram, também. Siga aí no YouTube, se estiver vendo pelo YouTube, não esquece da joinha, like e aperta o sininho aí. E se estiver no podcast, espalhe aí a palavra, beleza? É isso aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até a próxima.